Olá pessoal, tudo bem? Estamos voltando para continuar nossa revisão para a prova da EA de Física, tá legal? Bom, vamos lá pessoal, olha essa questão número 15, ele diz assim: os ramos de uma prensa hidráulica têm áreas iguais a S1 e S2, né? Conforme pode ser visto na figura, sendo S2, 8 vezes S1, ou seja, essa área é 8 vezes essa área, né? Sendo S2, 8 vezes S1. Né? Qual deve ser a intensidade da força F1, né? Aplicada ao êmbolo de área S1, para resultar no êmbolo de área S2 uma força F2 de intensidade 800 N. Pessoal, lei de Pascal, né? Lei de Pascal. O que diz a lei de Pascal? Né? Quando você produz uma variação de pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio, essa pressão é transmitida integralmente para todos os pontos do fluido, bem como as paredes do recipiente que o contém. É a lei de Pascal. Ou seja, se eu provocar uma variação de pressão nesse êmbolo de área pequenininho, né, produzindo ali uma variação de pressão no êmbolo número 1, né, essa pressão ela vai ser transmitida para o êmbolo número 2. Tá bom? Bem como as paredes do recipiente que o contém, como diz a lei de Pascal. Bom, como a força atua perpendicularmente ao êmbolo, pressão, força sobre área. 1. Né? Lá no êmbolo número 2, pressão é força sobre área. Área número 2. Legal. Só que esse êmbolo de área, cuja superfície é S2, é 8 vezes S1. Né? Ou seja, o que a lei de Pascal está informando para a gente aqui, pessoal? Que a força é proporcional à área. Quanto maior a área, maior a força. Né? Beleza. Então, vamos lá. Ele quer saber qual é a intensidade da força F1 que eu devo aplicar no êmbolo de área 1. Né? De modo que a força no êmbolo grandão seja 800 N. Tá legal? Mas o êmbolo grandão tem área 8 vezes S1. Né? Simplifico S1. Daqui eu tiro que F1 é igual a 100 Newton. Tá legal, pessoal? 100 Newton. Opção correta, letra C. Viu? Nada demais, né? Uma questão da lei de Pascal, que diz que quando você produz uma variação de pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio, essa pressão é transmitida para todos os pontos do fluido, bem como as paredes do recipiente que o contém. Tá bom, pessoal? Outra coisa, muito cuidado, tá, pessoal? A prensa hidráulica, ela não é usada para multiplicar trabalho, tá bom? A prensa hidráulica é um multiplicador de força, tá ok? Cuidado na prova de sargento especialista. A prensa hidráulica é um multiplicador de força, não de trabalho. Tá legal? Bom, questão 16 a gente já fez, uma questão de empuxo, né? Lei de Arquimedes. 17 também, beleza? Vamos para a questão 18. Uma mola de comprimento 10 centímetros e constante elástica 10 Nm por metro, ela é comprimida 2 centímetros, né? Comprimida, né, pelo peso de um bloco de massa M. Ele quer energia potencial armazenada na mola, acumulada na mola. É muito comum o aluno confundir força elástica com energia potencial elástica. Pessoal, energia potencial elástica, energia armazenada em sistemas elásticos deformados. Como é que eu calculo energia potencial elástica armazenada no sistema, né, uma mola deformada? Kx ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho que energia potencial elástica constante da mola. Cuidado que a constante elástica está em Newton por metro. 10. Né? Nada demais. Pessoal, deformação da mola é 10 centímetros. Centímetro, centésima parte do metro. 10 sobre 100.
que é 0,1, né? Ou 10 a menos 1, viu? Ao quadrado, dividido por 2, né? Então, a energia potencial elástica da mola vai ficar, pessoal, 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2, não é isso? 10 a menos 2. Ela foi comprimida em 2 centímetros. Tá legal? Ela tinha um comprimento 10, foi comprimida 2 centímetros. Ah, pessoal, desculpa, a compressão aqui é 2 centímetros, a deformação é 2 centímetros, tá, pessoal? Aqui é 2. 2 vezes 10 a menos 1. Né? Então aqui vai ficar 10. Ó, 2 ao quadrado é 4. Vezes 10 a menos 2. Dividido por 2. A energia potencial elástica da mola fica 2. Pessoal, 10 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 1. Né? Tranquilo? Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 1. 0,2 Joule. Tá legal? Opção correta, letra B. Nada demais. Tá bom? Bom, olha lá, pessoal. Uma questão de atrito. Agora vamos falar de atrito rapidinho. Opa. Uma questão de atrito. Bem básica, né? Também bem legal na prova de sargento especialista. Uma questão teórica, conceitual. Ó, das afirmativas a seguir sobre os valores, né, das forças envolvidas no fenômeno do atrito entre um bloco e uma superfície, segundo as leis de Coulomb, ou seja, as leis de Monton-Coulomb, né, as leis que regem a força de atrito, a única que não está correta é: primeiro, a força de atrito, de escorregamento, depende da natureza das superfícies em contato? Claro que depende, né, pessoal? Depende da natureza das superfícies, depende do grau de aspereza entre as superfícies em contato. Óbvio que depende. A força de atrito independe da área de contato entre as superfícies? Sim, não depende da área de contato. Mas por que, GP? Poxa, pessoal, força de atrito, segundo as leis de Monton-Coulomb, né? A força de atrito, ó, detalhe, hein? É uma força de natureza eletromagnética, né? Muita gente pode falar assim, a força de atrito é uma força de contato. Cuidado, pessoal, ela é uma força de natureza eletromagnética, tá bom? Força de atrito é μ vezes a normal, né? μ vezes n, que é μ? É o coeficiente de atrito entre as superfícies em contato. A força de atrito não depende da área de contato entre as superfícies. Se você colocar, por exemplo, sei lá, né? Se eu pegar essa mesa, se eu colocar ela deitada ou colocar ela de pé, o peso dela não muda, né? O peso é o mesmo. Então, a força de reação normal que a superfície exerce no bloco é a mesma, né? Porque o peso não muda. Então, a força de atrito não depende da área de contato. A força de atrito estático tem valor máximo igual ao valor do coeficiente de atrito multiplicado pela força normal, né? Normal, perpendicular à superfície em contato? Sim, pessoal. Outro detalhe, a força de atrito estática ela tem valor numérico variável, tá? Ela varia desde 0 até um valor máximo. De novo, a força de atrito estático, ela tem valor numérico variável, ela varia desde 0 até um valor máximo, tá bom? A força de atrito dinâmico é maior que a força de atrito cinético? Não, é menor. Olha para o gráfico da força de atrito. À medida que a força solicitadora de movimento vai aumentando, à medida que a força solicitadora de movimento aumenta, a FAT aumenta, até atingir um valor máximo. Depois a FAT diminui, se mantém constante. Tá legal? Então a opção incorreta é a D. A força de atrito dinâmica é maior que o estático? Não. O estático é maior que o dinâmico. Tá legal? Beleza? Nada demais. Viu? Nada demais. Tá bom? Vamos lá. Bom, vamos analisar a questão agora. Questão número 20. Diz assim, um bloco de massa M, em formato de paralelepípedo, ele está apoiado em uma superfície, né, exercendo sobre ela uma pressão P. Né? Primeira coisa, pessoal, como é que a gente calcula a pressão
exercida pela força, né? Pressão, vamos lembrar, pressão é uma grandeza escalar, força sobre área, tá legal? Pressão, força sobre área, beleza? Ou seja, a pressão é inversamente proporcional à área para uma mesma força, né? Vamos lá. Quem exerce pressão na superfície é o peso do bloco. Então, vamos supor que no início eu tenho um bloco de peso P, a pressão é P1. Pressão, peso sobre área, né? Sobre área, não é isso? Depois, ele diz, se esse bloco for apoiado sobre outra face com o dobro da área, pessoal, a pressão é inversamente proporcional à área. Ou seja, se eu aumentar a área, a pressão diminui. Se eu dobrar a área, a pressão cai pela metade. Ó. A nova pressão aqui, ó. Pressão, né? O mesmo bloco de peso P, dividido agora, apoiado agora numa superfície cuja área é 2A. Tá legal? Olha lá que legal. Mais peso sobre área. Isso aqui era a pressão no início. Então a pressão no final. Pressão no início dividido por 2. Né? Olha lá. Viu? Claro. Pressão inversamente proporcional à área para uma mesma força. Se eu aumento a área, pressão diminui. Né? Tanto é que os pedreiros, quando eles vão assentar os tijolos, né? Quando eles vão levantar uma casa, por exemplo, ele constrói a sapata. Né? Aumenta a área de contato, onde ele vai apoiar os tijolos de modo a diminuir a pressão para a casa não tombar. Tá legal? Bom, olha só que questão legal, pessoal. Ele diz assim, num local, sob a ação da pressão atmosférica, olha o experimento de Torricelli, ó, né? O Torricelli falou que a gente só consegue respirar graças à pressão atmosférica, né, pessoal? À medida que a gente sobe, a pressão atmosférica ela vai diminuindo. Tanto é que quando o cara vai jogar a bola lá em Quito, no Equador, 3.800 metros de altitude, ele morre, tipo, morre sem ar. Falta de ar, ele fica desesperado. Por quê? Porque é uma região onde o ar é rarefeito, uma região de baixa pressão, né? Então vamos lá. No local, né, sob a ação da pressão atmosférica, um estudante equilibra os líquidos A e B em alturas diferentes, sugando a parte do ar dentro, ó, sugando a parte do ar, olha só que legal, olha a informação. Ele suga a parte do ar que está dentro do canudo. Quando a gente bebe refrigerante no canudinho, tá legal? Quando eu bebo refrigerante no canudinho, eu não puxo o líquido, né, que está dentro do copo. Eu puxo o ar contido no canudo. Quando eu puxo o ar, a pressão atmosférica aqui fora, ó, a pressão está aqui, ó, empurra o líquido para dentro. Né? Porque aqui eu tenho a pressão atmosférica, ela vai empurrar o líquido para dentro. Né? Quando eu puxo o ar, eu crio uma região de baixa pressão no canudo, a pressão atmosférica empurra o ar para cima. Né? O líquido, melhor dizendo, quando eu vou tomar um suco, por exemplo, com canudinho, o que eu faço? Eu puxo o ar, crio uma região de baixa pressão no canudo, a pressão atmosférica empurra o líquido para dentro. Tá legal? Para dentro da minha boca. Tranquilo? Outro detalhe, pessoal, não esqueçam na prova lá de sargento especialista. O barômetro de Torricelli, ele é usado para medir pressão, medir altitudes e prever tempestades. Tá legal? O barômetro de Torricelli, de novo, ele é usado para medir pressão, medir altitudes. Ele é um altímetro, né? Medir altitudes. Beleza? Né? E prever tempestades. Tá bom? Então, vamos lá. Os líquidos A e B em alturas diferentes, sugando a parte do ar dentro dos canudinhos de refrigerante, como está indicado na figura a seguir. Sabendo que a densidade do líquido B é 0,8 vezes a densidade do líquido A, podemos afirmar corretamente que, ó, pessoal, vamos lá. Bom, o que eu fiz? Quando eu puxo o ar que está aqui dentro, a pressão atmosférica aqui, ó, ela empurra o líquido até uma altura H. Tá legal? Aqui, ó. Né? E ela consegue equilibrar aqui, ó, essa pressão atmosférica que está aqui, isso você tem que entender. Ó.
Essa é a pressão atmosférica que está aqui na superfície do líquido. Tá vendo? Ela consegue equilibrar essa coluna de mercúrio, melhor, essa coluna de líquido, né? A uma altura H aqui, ó. Isso? A pressão atmosférica aqui, ó, aqui fora, é igual à pressão da coluna líquida aqui onde está o meu mouse aqui, ó. Por quê? Porque os pontos estão no mesmo nível horizontal. Ah, então a pressão atmosférica aqui é igual à pressão da coluna líquida aqui? Sim. Então, no canudo A, a pressão atmosférica. Né? Pontos que estão no mesmo nível horizontal suportam a mesma pressão. Lei de Simons-Stevin, né? Simons-Stevin. Então, a pressão atmosférica aqui, ela consegue equilibrar a coluna líquida aqui. Como é que calcula a pressão da coluna líquida aqui? De densidade do líquido, gravidade, altura da coluna líquida. Legal. Essa mesma pressão atmosférica aqui fora, essa mesma pressão, equilibra a coluna líquida aqui a uma altura HB, ó, porque os pontos estão no mesmo nível horizontal. A pressão é a mesma. A mesma pressão atmosférica aqui fora, ela equilibra a coluna líquida a uma altura HB aqui. Pressão atmosférica D G HB, né? Viu? Equação número 2. Pessoal, a pressão atmosférica que equilibra o líquido número 1, uma altura HA, é a mesma que equilibra o líquido B a uma altura HB. Igualando as pressões, então eu tenho densidade do líquido A, G, H, tem que ser igual a densidade do líquido B, G, HB. Né? Olha lá, pessoal, ele quer a relação entre HB e HA. Bom, isolando o HB, que é o que ele está me dando aqui, HB em função de HA, fica DA, né? DA vezes HA sobre, né? Sobre DB. DB é a densidade do líquido B, sabendo que a densidade do líquido B é 0,8 vezes a do A. 0,8 vezes, né, a densidade do líquido A. Aí, pessoal, o aluno que é esperto agora na hora da prova, ele não vai ficar perdendo tempo fazendo conta, né? Porque ele vai olhar aqui, ó, HB, vai ficar 1HA sobre 0,8. Pessoal, 1 dividido por 0,8 é óbvio que vai dar um valor maior que 1. Né? O aluno que é esperto, ele vai falar assim, pô, peraí, 1 dividido por 0,8, 0,8 está perto de 1. Então isso vai dar 1, alguma coisa. Só pode ser a letra C, né, pessoal? 1,25 HA. Né? Viu? Nada demais. Vamos lá? Questão bacana, falando da lei de Simons-Stevin. Legal? Pessoal, uma outra questão bem bacana de hidrostática. Né? A prova de sargento especialista gosta muito dessas questões de hidrostática, estática, né? Aqui, vamos analisar essa questão. Né? Aqui eu tenho um manômetro, né? Olha lá, desejando medir a pressão de um gás contido em um botijão, o técnico utilizou melhor um barômetro de mercúrio de tubo fechado. Né? Não é um barômetro de tubo aberto, é um barômetro de tubo fechado. Como indica a figura a seguir. Considerando que a pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de mercúrio, a pressão do gás em centímetro de mercúrio vale... Bom, de novo, pessoal, olha só que legal. Aqui está o gás. Vamos supor que aqui está o gás. Aí, quando você pega esse tipo de questão, em que você tem dois fluidos imiscíveis, lei de Stevin, o que você tem que fazer primeiro? Traçar uma linha de nível. Né? O que é a linha de nível? É a linha horizontal que separa
É a linha horizontal que separa o gás e o líquido. Olha ela aqui, ó, é a fronteira, olha ela aqui. Primeiro passo, você traça uma linha de nível. Por quê? Pessoal, pela lei de Simon-Stevens, os pontos que estão no mesmo nível horizontal suportam a mesma pressão. Não? Olha o que eu faço. Traço uma linha de nível. Isso? No ponto de separação entre o gás e o líquido. Aqui eu traço uma linha de nível. Né? Pronto. Aqui, ó, a pressão que o gás exerce aqui, no líquido, é igual à pressão que o líquido exerce aqui. Por quê? Os pontos que estão no mesmo nível horizontal, pela lei de Stevens, os pontos que estão no mesmo nível horizontal suportam a mesma pressão. O gás está exercendo uma pressão aqui e equilibra a coluna de mercúrio a uma alturinha aqui, ó. Que altura é essa daqui, pessoal? 20 centímetros. Caramba, é mesmo. 20 centímetros. Pô, só que aqui o tubo está fechado. Isso aqui é uma região de vácuo, ou seja, aqui não tem a pressão atmosférica. Ah, então a pressão exercida aqui no ponto B é devido somente à altura da coluna de mercúrio? Sim. Lembra do experimento de Torricelli? Né? Lembra? Torricelli falou assim, ó, a pressão atmosférica a nível do mar é 76 centímetros de mercúrio, lembra? Né? Por quê? Porque ele utilizou aquele barômetro, né? Aquele tubo de ensaio de 1 metro de comprimento, né? Encheu de mercúrio, mergulhou no recipiente contendo mercúrio e verificou que a pressão atmosférica ela conseguia equilibrar a coluna de mercúrio a uma altura de 76 centímetros. Por isso que ele falou, a pressão atmosférica a nível do mar, 76 centímetros de mercúrio. Quando o Torricelli foi fazer o experimento com água, o que ele observou? Que a pressão atmosférica equilibrava a coluna de água a uma altura de 10 metros. Por isso que o Torricelli falou assim, ó, a pressão atmosférica a nível do mar é 10 metros da coluna de água. Né? Tranquilo? Então, pessoal, aqui é a mesma coisa. A pressão que essa coluna líquida está exercendo aqui, ó, é devido à altura da coluna líquida, 20 centímetros. Ah, 20 centímetros de mercúrio? Sim. 20 centímetros de mercúrio. Só isso? Só a letra A. Caramba, professor, mas se o tubo estivesse aberto? Pessoal, se o tubo estivesse aberto, eu teria que levar em consideração a pressão atmosférica mais a pressão da coluna líquida. Aí ia ficar 76 centímetros de mercúrio mais 20 centímetros de mercúrio. Daria 96 centímetros de mercúrio. Legal? Se o tubo estivesse aberto. Bom, questão 23 teórica, mas que muitos alunos se enrolaram na hora da prova. Né? Sargento especialista. Olha o que ele diz. Considere uma onda se propagando em um meio material homogêneo. Né? Uma onda se propagando em meio material homogêneo. A distância entre dois pontos não consecutivos. Cuidado. 2 pontos não consecutivos. Pessoal, a gente aprende que a distância entre 2 pontos consecutivos em fase, 2 pontos consecutivos em fase é um lambda, é um comprimento de onda. Pois se eu tiver 2 pontos não consecutivos, um ponto aqui, outro lá no infinito, pessoal, vou ter vários comprimentos de onda. Né? Eu vou ter vários comprimentos de onda, 1, 2, 3, 4, 5, N comprimentos de ondas. Ou seja, se eu tenho a distância, eu tenho um múltiplo do comprimento de onda. Né? Um múltiplo do comprimento de onda. Viu? Por quê? Porque a distância entre 2 pontos não consecutivos. 2 pontos consecutivos é um lambda. Né? É um lambda. Um comprimento de onda. 2 pontos não consecutivos, você vai ter N lambdas. Né? Ou seja, múltiplo do comprimento de onda. Questão 24, também bem básico. No fenômeno ondulatório da refração da onda, né? O que é refratar? Mudar de meio, passar de um meio para outro de características diferentes. Né? Ah, legal. Mantém-se constante. Pessoal, frequência, período, fase. Ih, mas e a velocidade? Não, a velocidade muda. Porque na refração da onda, o que é refratar? Refração da onda é a mudança de velocidade que a onda experimenta
ao passar de um meio para outro de características diferentes. Cuidado na prova de sargento especialista. Então, por exemplo, no meio 1, né? Vamos supor que no meio 1 a onda viaja com a velocidade V1, que é lambda vezes F. Passou para o meio 2, no meio 2, velocidade lambda vezes F. Pô, professor, mas a frequência não muda. Não, frequência não. Mas o comprimento de onda e a velocidade mudam, né? Então, o que a matemática vai me mostrar? Pessoal, a frequência depende da fonte que produziu a perturbação no meio. A frequência com que a onda vibra, frequência é uma característica da fonte que produziu a perturbação no meio. A velocidade é uma característica do meio. E a frequência? A frequência depende da fonte que produziu a perturbação no meio. Se eu isolar a frequência na equação 1, frequência V1 sobre lambda 1. Né? A onda passou para o meio 2. No meio 2, frequência V2 sobre lambda 2. E, pessoal, o que a matemática está me dizendo aqui? Que a velocidade e o comprimento de onda são grandezas diretamente proporcionais. O que significa isso? Se o comprimento da onda aumenta, se o comprimento de onda aumenta, a velocidade da onda aumenta no meio 2. Se o comprimento de onda diminui, a velocidade diminui. Tá legal, pessoal? Beleza? E se a velocidade aumenta, o comprimento de onda aumenta, porque são grandezas diretamente proporcionais. Né? Então, mantém-se constante a velocidade? Não. Comprimento de onda? Não. Velocidade? Não. Qual a letra correta, pessoal? Letra A. Os valores do período e da fase. Né? Por quê? Porque frequência é o inverso do período. Se a frequência se conserva, o período se conserva. Por quê? Porque a frequência depende das características da fonte que produziu a perturbação no meio. Frequência é uma característica da fonte. E a velocidade é uma característica do meio. Tá legal? Através do qual a onda se propaga. Só um minutinho, pessoal. Bom? Viu? Tranquilo, senhores? Bom, outro assunto que já tem um tempinho não aparece na prova de sargento especialista. Dilatação térmica. Né? Vamos ver a questão agora de dilatação térmica. Rapidinho, deixa eu só tirar essa 26 aqui. Dar um espacinho. Para a gente fazer uma questão agora de dilatação térmica. E, pessoal, muito cuidado na prova, hein? Olha essa questão de dilatação térmica linear. Olha o que ele diz. Uma barra de aço na temperatura de 59 graus Fahrenheit, apresenta 10 metros de comprimento. Quando a temperatura da barra atingir 212 graus Fahrenheit, tá vendo? Fahrenheit. Qual é o comprimento final da barra em metros? Nota, o coeficiente de dilatação linear térmica da barra é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Pessoal, ele está me dando alfa em graus Celsius, mas está me dando a variação da temperatura em graus Fahrenheit. Bom, para eu achar o comprimento da barra após o aquecimento, o que eu faço? O comprimento da barra após o aquecimento é igual comprimento inicial mais a dilatação que a barra experimentou. Né? Olha lá, o comprimento da barra após o aquecimento. Né? Porque um dos efeitos do calor é provocar a dilatação dos corpos. Né? A dilatação é um fenômeno relativo a sólidos, líquidos e gases. Né? O gás se dilata, um líquido também. Olha a dilatação térmica dos líquidos. Né? Olha aquela história do comportamento anômalo da água. De 0 a 4 graus, entre 0 e 4 graus, a água sofre um comportamento anormal. Né? Ou seja, no intervalo de temperatura de 0 a 4, ao invés da água sofrer uma expansão térmica, ela sofre uma contração térmica. Né? Então vamos lá. Ah, mas como é que eu calculo ΔL, professor? ΔL, a dilatação linear da barra. ΔL é igual L0. Quem é L0? Comprimento inicial da barra, 10. Vezes alfa, 1,2 vezes 10 a menos 5. . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 .
vezes a variação da temperatura. Caraca, mas a variação está em graus Fahrenheit. Tem que passar para Celsius. Lembra? Pessoal, você vai ter que lembrar lá de termometria, que a variação de temperatura na escala Fahrenheit, é igual 1,8 vezes a variação da temperatura na escala Celsius. E legal, né? A variação da temperatura na escala Celsius. Bom, pessoal, a temperatura aumentou de 259 para 212. Eu não posso esquecer essa relação na prova. Por que 1,8, professor? Porque a escala Fahrenheit, né? Ela adota para o ponto de gelo 32 graus, para o ponto de vapor 212. Ela está dividida em 180 partes iguais, enquanto a escala Celsius está dividida em 100 partes iguais, né? Então a variação na escala Fahrenheit, 212 menos 59, 1,8 vezes a variação na escala Celsius, né? Vamos lá, pessoal, 212 menos 59, 12 menos 9, 3, né, que fica 10 menos 5, 5, né? 5, 1. 153, né? Olha lá, dividido por 1,8, vai ser a variação da temperatura na escala Celsius, né? Bom, ordenando as casas decimais, vai ficar 1530 dividido por 18, né? 153 por 18, ó, vai dar 10, não dá, 10 vezes 8, 78, 9, 8, ó, 8 vezes 8, 64, sobe 6, né? 64 sobe 6, não, 9, 9 vezes 8, 72, sobe 7, não, passou, 8, 8 vezes 8, 64, né? Ó, 18 vezes 8, 8 vezes 8, 64, sobe 6, 8 vezes 1, 8, com 6, 14, 144, né? Então a variação na escala Celsius vai ficar 8. Né? 8, aí 8 vezes 8, aí lá, 144, aqui vai ficar 0, 13 menos 4, 9, né? 13 menos 4, 9, aqui ó, 13 menos 4, 9, 4 menos 4, 0, vai dar 90, né? 90, por 18 vai dar 5, né? 5 vezes 8, 40, sobe 4, 5 vezes 1, 5, 4, 9, né? Lá dá 85. Então a variação da temperatura, 85 graus Celsius. Tá legal? Pessoal, agora é conta. Ó, 10 vezes 1,2 vai dar 12. Tranquilo? Aí vai ficar 12 vezes 85. Ó, 12 vezes 85, né? Que vai dar 12. É 10 mais 2. Né? 10 mais 2 vezes 85. 12, 10 mais 2. 10 vezes 85, 850, né? 2 vezes 85, 170. 850 mais 170. Quanto é que vai dar? 0. 5 e 7, 12. Né? 8 e 1, 9 com 10. 1020. Né? Aí só que aí vai ficar 1020 vezes 10 é menos 5. Eu vou voltar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, 0. Viu? Então a dilatação linear, o ΔL vai ficar 0,0102 metros. Legal, mas ele quer o comprimento final. Quem é o comprimento final da barra? É o inicial mais 0,0102. Então
Então, comenta o final da barra. 10,0102 metro. Olha lá, viu? Pessoal, com a letra... Olha lá, com a letra A, né? Letra A, 10,02. Viu? Nada demais. Bom, agora, pessoal, vamos ver uma questão de gases. Bem básica, né? Bem básica também, que eu não iria perder tempo na prova de sargento especialista. Bom, olha essa questão de gases. Olha o que ele diz. Um gás ideal, sob uma pressão de 6 atm, ocupa um volume de 9 litros, né? A 27 graus Celsius. Só, pessoal, em se tratando de gás, tem que passar para Kelvin, tá? Como é que eu passo Celsius para Kelvin? Só somar 273. Sabendo que ocorreu uma transformação isobárica. Viu? O gás evolui isobaricamente, ou seja, a pressão é constante. Determine, respectivamente, os valores do volume e da pressão. Poxa, pessoal, desculpa. Se o gás passou por uma evolução isobárica, pessoal, ele que é o valor do volume e da pressão. Né? Ó, e o gás foi aquecido isobaricamente. Ó, respectivamente, volume e pressão. A pressão é constante, bária, pressão isobárica. Pressão constante aqui, ó. Só pode ser assim, pessoal. Por quê? Vamos para a lei geral dos gases. PVT por Votó. Pressão, volume, número de mols, temperatura no início. Tem que ser igual. Pressão, volume, número de mols, temperatura no final. Pessoal, não houve escapamento de gás durante a evolução gasosa. Então, o número de mols é constante. Ele falou para mim que a evolução é isobárica. Pressão é constante. Então, o que a matemática está me dizendo? Que o volume ocupado pelo gás é proporcional à temperatura absoluta do gás. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior o volume ocupado pelo gás. Bom, se a temperatura do gás aumentou, é óbvio que o volume aumenta. Né? Óbvio que o volume aumenta. Viu? Então é óbvio que o volume não pode ser 6. Né? 10,8. Só pode ser letra C, pessoal. Se você quiser, você faz a conta. Né? O volume no início, 9. Temperatura no início, 300 Kelvin. Volume no final, dividido por 360. Continha básica. Só que eu não vou perder tempo na prova, porque o tempo é meu inimigo. Tem que ser rápido. Né? Ó, uma outra questão bem básica também na prova de sargento especialista. Né? Olha o que ele diz. Né? Olha o que ele diz. O processo de vaporização é a passagem de uma substância da fase líquida para a fase gasosa. Né? E de acordo com a maneira que ocorre, existem 3 tipos de vaporização. Pessoal, quais são as etapas da vaporização? Evaporação, ebulição e calefação. Evaporação, ebulição e calefação. Né? Lembrando, pessoal, que durante a mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante. Tá legal? Nada demais. Bom, olha essa questão também que bacana. Também lá na prova de sargento especialista. Questão 28. Olha que questão bacana. Nada demais também. Olha o que ele diz. Em decoração de ambientes, costuma-se dizer que o uso de espelhos planos, né, e verticais dá às pessoas a sensação de que o ambiente é ampliado. Espelho plano. Pessoal, espelho plano ele é um sistema óptico estigmático, ortoscópico e aplanético. Né? O que é estigmático? Ele conjuga uma imagem nítida de um determinado objeto. Ortoscópico, ele conjuga uma imagem geometricamente semelhante ao objeto. Aplanético, para um objeto plano e frontal, a imagem também é plana e frontal. Tá legal? Conhecendo os princípios de formação de imagem em espelhos planos, pode-se afirmar corretamente que essa sensação está relacionada à visualização de imagens a uma distância sempre a do objeto ao espelho plano. Né? Olha lá. A visualização de imagens
a uma distância sempre... Pessoal, no espelho plano, ele não é um sistema óptico estigmático. Primeiro, ele conjuga uma imagem nítida, né? Pessoal, mas no espelho plano ocorre, né, uma propriedade fundamental que a gente chama de simetria. O que significa isso? Se eu estou a uma distância d do espelho, a minha imagem conjugada pelo espelho também estará a uma distância d. Né? Olha lá, permite a visualização de imagens a uma distância sempre igual à distância do objeto ao espelho plano. Né? Igual. A imagem conjugada pelo espelho, ela está à mesma distância do objeto ao espelho. Por quê? Devido à simetria, a propriedade fundamental do espelho plano. Né? Outra coisa, hein, pessoal, não esqueça na hora da prova. Como é que eu determino o número de imagens conjugadas por dois espelhos planos associados? 360 sobre alfa menos 1. Né? Pessoal, mas há restrições quanto ao uso dessa fórmula, tá? Há restrições. Exemplo, se o ângulo entre os espelhos for 0 grau, aí o cara vai falar assim, mas peraí, se o ângulo entre os espelhos é 0, o primeiro mandamento da matemática diz o que pra gente, pessoal? O primeiro mandamento da matemática, não dividirás por 0, né? Não dividirás por 0. O que o aluno vai pensar na hora da prova? Pô, pessoal, quando ele diz que o ângulo entre os espelhos é 0 grau, é porque eles são paralelos. Um está de frente para o outro. Os espelhos são paralelos. O aluno vai pensar assim na prova. 360 dividido por 0 não existe. Primeiro mandamento da matemática, não dividirás por 0, então não tem imagem nenhuma. Mentira, pessoal. Se o ângulo entre os espelhos é 0 grau, a formação de várias imagens para a direita e várias imagens para a esquerda. Beleza? Formação de várias imagens. É certo eu usar o termo infinitas imagens? Não. Não. Porque a luz vai sendo absorvida pelo espelho e a imagem tende a sumir. Tá? Mas se na hora da prova tiver só infinitas imagens, marca essa. Marca essa. Tá legal? Então há restrições quanto ao uso dessa fórmula. Beleza? Bom, questão 29. Né? Olha lá, um aviso é colocado em um local onde incide, em momentos diferentes, raios de luz monocromática de cores distintas. Pessoal, luz monocromática, uma só cor. Entre as alternativas, assinale aquela que indica a cor que se deve usar respectivamente nas letras e no restante do aviso, de forma a permitir sempre a visualização desse aviso. Um aviso é colocado em um local onde incide, em momentos diferentes, raios de luz monocromática de cores diferentes, viu? Eu tenho raios de luz monocromática de cores distintas, beleza? Aí ele botou assim, entre as alternativas, assinale aquela que indica o valor, a cor que se deve usar respectivamente nas letras e no restante do aviso, de modo a permitir sempre a visualização desse aviso. Pessoal, veja bem, você aprendeu, né, que a cor branca, né, a luz branca, ela é policromática. O que significa isso? Ela é constituída de várias cores. Não é assim? A luz branca, ela é policromática. O que significa isso? Ela reflete difusamente todas as cores. Por que eu enxergo os objetos ao meu redor? Porque eles refletem difusamente a luz. Então, no aviso, né, as letras têm que ser pintadas de branca, cor branca. As letras têm que ser pintadas de cor branca, porque ele diz que incide cores diferentes em momentos diferentes. Se emitir um feixe de luz vermelha, a luz branca, ela vai refletir difusamente a luz vermelha. Se emitir um feixe de luz azul, a luz branca vai refletir difusamente a luz azul. Se emitir um feixe de luz verde, ela vai refletir a verde. A amarela, ela vai refletir o amarelo. Violeta, ela vai refletir a luz violeta. Tá legal? Porque a branca, a luz branca, a cor branca reflete todas as cores. Né? Legal. Então a escrita tem que ser branca. E o fundo tem que ser preto. Cor preta. Para quê? Para absorver todas as cores. Né, pessoal? A cor preta é a ausência de luz. Não é isso? Então por que eu consigo visualizar objetos de cor preta? Devido ao contraste com a vizinhança. Eu só consigo enxergar, por exemplo, esse meu computador de cor preta por causa do contraste com a vizinhança.
Tá legal? A cor preta ela absorve todas as cores e não reflete difusamente nenhuma delas. Então o fundo tem que ser preto e as letras têm que ser pintadas de branca, de modo a refletir diferentes cores que incidem em momentos diferentes durante o dia. Branca e preta. Opção correta, letra C. Letra C. Viu? Olha lá, pessoal, outra questão básica. Cuidado. 2 equipamentos ou 2 aquecedores elétricos, 1 e 2, são feitos com fios idênticos, diâmetros iguais, fios de mesmo material. Né? Olha lá que legal. Pô, pera aí, pessoal. Fios idênticos, mesmo diâmetro, mesmo material. Tá bom. Enrolado sobre bases de cerâmicas idênticas. A resistência do aquecedor 1 tem o dobro do número de voltas do aquecedor 2. Cuidado, pessoal. Ele me deu a forma geométrica do fio. O que eu tenho que pensar? Segunda lei de Ohm. Lembra do passarinho? Lembra da rola? Da rolinha? R é igual a Rho vezes L sobre A. Pessoal, lembra da segunda lei de Ohm? R é igual a Rho vezes L sobre A. Rolinha, né? Lembra da rolinha do passarinho? Tá vendo? Lembra da rolinha? Passarinho. Olha que questão bacana na prova de sargento especialista. Pessoal, ele diz que os 2 aquecedores são feitos do mesmo material, com fios idênticos. Mesmo diâmetro, significa dizer que eles têm a mesma área de secção, mesmo material, mesma resistividade. Só que enrolado sobre bases de cerâmicas idênticas. Só que ele diz que a resistência do aquecedor 1, né, a resistência número 1, vou botar aqui R1, tem o dobro do número de voltas da resistência número 2. O que significa isso? Significa dizer que o comprimento desse fio aqui, ó, L1, vou chamar o fio aqui, o comprimento do fio L1, é o dobro do comprimento do fio número 2. E o fio 1 tem o dobro do comprimento? Tem o dobro do comprimento. Se ele tem o dobro do comprimento, ele tem o dobro da resistência, né? Por quê? Porque o fio número 2, ele é feito do mesmo material, né? Tem comprimento L2, área de secção A. Né? Área de secção A. Isso? Só que o fio 1 é o dobro do comprimento do fio número 2. L1 é 2 vezes L2. Então significa dizer que a resistência número 1, como a resistência é proporcional ao comprimento, resistência número 1 é o dobro da resistência número 2. Legal. Né? Então a resistência elétrica do aquecedor número 1, né? O resistor que fornece a resistência elétrica do aquecedor número 1, né? Tem o dobro da resistência elétrica do aquecedor número 2. Aí ele pergunta, supondo que os 2 aquecedores estejam ligados corretamente à mesma DDP. Olha lá, os 2 aquecedores foram ligados à mesma fonte. Consegue aquecer a mesma quantidade de água até a água entrar em ebulição. Conclui-se corretamente que, pessoal, vamos lá. Aí você vai falar, legal, mas eu sei que potência, o que é potência? Potência dissipada num resistor, V quadrado sobre R, né? U ao quadrado sobre R. Legal. Pessoal, o que a matemática está me dizendo, hein? Quanto menor a resistência do aquecedor, maior a potência dissipada por ele. Ou seja, se R diminui, a potência dissipada aumenta. Legal. Então, o aquecedor que tiver menor resistência, né, os 2 ligados no mesmo intervalo de tempo. Quem tiver menor resistência vai dissipar maior potência. Pessoal, mas o que é a potência? É a rapidez com que a energia é transformada de uma modalidade em outra. Potência é a rapidez de transformação de energia. Aqui, pessoal, há uma transformação de energia, né, de energia elétrica em calor. Aqui é o efeito Joule. Isso? Efeito Joule. Né? Efeito Joule, que é um efeito que ocorre nos aquecedores, chuveiro elétrico, torradeira elétrica, cafeteira elétrica, ferro de passar roupa, fusíveis de rosca, os fusíveis antigos, tem seu princípio de funcionamento baseado no efeito Joule. Tá legal, pessoal? Cuidado na prova de sargento especialista. Então, o que acontece? Quando a resistência diminui, a potência dissipada aumenta. Potência é a rapidez de transformação de energia, né?
é a rapidez com que a energia é transformada de uma modalidade em outra. Aqui, pessoal, a potência dissipada no resistor, né? A energia dissipada no resistor é transferida para a água em forma de calor. O calor gerado no resistor vai ser transferido para a água por convecção, para aquecer a água, né? O calor se propaga por convecção, né? Para produzir aquecimento da água. Ah, legal. Então, potência é a rapidez de transformação de energia, é a rapidez de transferência de energia. Ah, legal. Então, aquele aquecedor que tiver menor resistência vai dissipar a maior potência? Sim. Quem tem menor resistência? O aquecedor número 2. Por quê? R2 é metade de R1. Ah, então o aquecedor número 2, ele consegue elevar a temperatura da água de forma mais rápida. Por quê? Porque ele vai dissipar a maior potência. Olha lá, então o tempo gasto pelo aquecedor 1 é menor que o gasto pelo aquecedor 2 para aquecer água? Não. O aquecedor 2 gasta menor tempo. Por quê? Dissipa maior potência. O tempo gasto pelo aquecedor 1 é maior que o tempo gasto pelo aquecedor 2? Sim. Letra B. O aquecedor 1 consegue levar a temperatura de ebulição da água a um valor mais alto que o aquecedor 2? Claro que não, pessoal. Ambos vão levar a água à ebulição. Considerando que a pressão é 1 atm, a pressão é constante, a água entra em ebulição a 100 graus. A potência do aquecedor depende somente da tensão? Não. Depende da tensão e da resistência. Viu, pessoal? Que questão bacana, né? Que questão legal. Falando da segunda lei de Ohm, da potência dissipada em aquecedores. Viu que legal? O efeito de Joule, transformação de energia elétrica em calor. Gepeto, micro-ondas tem seu funcionamento, tem seu princípio de funcionamento baseado no efeito de Joule. Não! Não, micro-ondas é ressonância. Tá legal? Vamos lá. Questão 31, rapidinho. Das afirmações a seguir sobre o magnetismo, né? Sobre o magnetismo. Vamos lá. Das afirmações a seguir sobre o magnetismo, é correto afirmar que polos magnéticos de mesmo nome se atraem? Não. Se repelem? De nomes contrários se atraem. Ímãs são corpos de materiais diamagnéticos? Não. Ímãs são constituídos de materiais que têm propriedades ferromagnéticas. Como não existem polos magnéticos isolados, ou seja, todo ímã é um dipolo magnético, todo ímã tem dois polos. Quando o ímã, por exemplo, quebra em duas partes, tem-se uma das partes dois polos norte e na outra dois polos sul? Não, não. Quando você divide o ímã em várias partes, você obtém sempre dois novos polos. Todas estão incorretas. Letra B. Tranquilo, senhores? Viu que bacana? Tranquilo? Pessoal, minha revisão fica por aqui. Espero que você faça uma boa prova. Daqui a pouco eu volto fazendo outros exercícios de revisão. Tá legal? Um abraço, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima.